Malaquias capítulo 3. Você deve dizer propriamente o texto lá de voz do que clama no deserto, é esse mesmo? Deixa eu abrir aqui o meu programa Sword. Vitor Norato está perguntando. Estou abrindo aqui para a gente responder a dúvida do irmão, tá bom? Texto de Malaquias, capítulo 3. Então vamos lá, vamos aqui. Vamos aproveitar e tirar aqui alguns exemplos, né? Vamos pensar aqui. Por exemplo, digamos que você vai pregar aqui em Malaquias capítulo 3, de 1 a 5. Aí ele diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Você vai pregar nesse texto? Se não existisse o Novo Testamento, você ia dizer o seguinte: olha, isso aqui é uma profecia, nós não sabemos a quem se refere. Como nós temos o Novo Testamento, nós sabemos que isso daqui se refere a João Batista. O Novo Testamento me diz que isso daqui é uma profecia a respeito daquele que viria preparar o caminho do Messias. Aí ele diz: virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem é esse? Quem é esse templo? Quem é esse anjo da aliança? Quem é esse que vós desejais? Certo? Então, como é que você vai procurar? A pergunta é: como é que isso daqui se relaciona com Jesus? É simples. O Novo Testamento me diz que João Batista, ele prepara o caminho do Messias. Então, quem é esse que João Batista está preparando o caminho? Aliás, que o mensageiro está preparando o caminho? É o Messias. Então, eu já sei pelo Novo Testamento que esse aqui, a quem vós desejais, é o Messias. Só que aí ele diz, olha, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz e por aí vai. Então, como é que eu relaciono esse texto aqui a Jesus? Aqui é um texto fácil, pessoal, de relacionar. Por quê? Porque aqui você tem um texto que está lidando com uma profecia e o Novo Testamento, mais precisamente o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, me diz que se refere a Jesus. Quem é esse que João Batista diz que quando ele viesse, batizaria o seu povo com fogo? E é o fogo do juízo, certo? Muito embora eu sei que tem muita gente que acredita que esse fogo aqui é talvez o Espírito Santo, mas o próprio contexto ali diz que o fogo é fogo de juízo, é onde ele lança aqueles que são palha, ele lança no fogo. Então, quem é esse que trará juízo? Que o texto aqui está me dizendo que trará juízo para purificar o povo e manter apenas aqueles que fazem parte do Senhor, e eles então seriam o povo de Deus. É Jesus. Então, você está pregando em Malaquias capítulo 3, de 1 a 5, você pode dizer calmamente, você pode dizer tranquilamente, meus irmãos, esse texto aqui é um texto que se relaciona profeticamente com Jesus. Agora, como é
que esse texto se relaciona com Jesus profeticamente, aí você vai estudar e mostrar. Mas é uma relação profética, ok? Ah, irmã Vanusa, a sua pergunta sobre uso e costume, eu nem consigo pensar aqui agora porque ela está fora do propósito aqui da nossa aula, tá bom? Então me desculpe, eu não. Em outro momento eu talvez consiga pensar melhor, mas não me vem nenhum livro nesse momento aqui na minha mente, certo? Então, espero que vocês tenham entendido aí as 7 formas de relacionar. Agora vamos para a segunda dica. Segunda dica para você pregar Cristo no Antigo Testamento. Tenha em mente o plano da promessa de Deus. Aqui eu quero indicar um livro que você precisa ter na sua biblioteca. O livro O Plano da Promessa de Deus, tá certo? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Vou abrir aqui a Amazon. Plano da Promessa de Deus. Precisamente esse livro aqui, tá certo? Plano da Promessa de Deus. Esse é um livro, pessoal, que é um panorama de teologia do Antigo e do Novo Testamento. O melhor livro que eu já li a respeito do assunto. Não é um livro difícil de ler, não é um livro extremamente técnico e é um livro escrito por um teólogo extremamente respeitado, que é Walter Kaiser Jr. Eu recomendo, eu gosto de dizer que esse livro é tão importante que deveria vir no auxílio emergencial do governo. Porque se todos nós tivéssemos a oportunidade de estudar esse livro, ler esse livro com cuidado, nossa teologia iria melhorar consideravelmente, tá certo? Então eu recomendo esse livro. E por que que eu recomendo ele? Porque esse é um livro que ele vai ensinar você a entender a unidade e a diversidade de temas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é o livro de promessas, ele é a parte da Bíblia que está relacionada com o estabelecimento da promessa. Que promessa é essa? A promessa de Deus de redimir um povo para si e habitar no meio desse povo eternamente. Essa é a promessa de Deus. Deus quer redimir os homens, ser o Deus destes homens e habitar no meio do seu povo para sempre. Este é o plano de Deus. No Antigo Testamento, esse plano, ele é um plano da promessa. Ele é um plano que é prometido. Tudo que é feito no Antigo Testamento, ele é feito apontando para quando essa promessa seria cumprida. Quando o Senhor Jesus Cristo vem, ele inicia o cumprimento dessa promessa. O cumprimento, a era do cumprimento. Então Jesus, ele é o cumprimento daquilo para o qual o Antigo Testamento apontava, dos diversos temas do Antigo Testamento. Então, aquilo para o qual o templo apontava, sei lá, os sacrifícios, o sacerdócio, Israel apontava, enfim, tudo isso apontava, tudo isso era uma promessa de Deus para o futuro. E Jesus é o cumprimento dessa promessa. Então, no Antigo Testamento, você tem diversos temas, como o tema da criação, o tema da queda do homem, do pecado humano, o plano redentor, as alianças bíblicas, a consumação futura, como é que se dará o final do mundo. Às vezes a gente quer estudar escatologia, a gente foca muito no Novo Testamento e nem sequer percebe que a escatologia do Novo Testamento não tem quase nada de novo. Quase nada. O que tem de novo no Novo Testamento de escatologia é o nome daquele que virá reinar, é Jesus. Mas tudo que tem no Novo Testamento
praticamente já havia sido colocado no livro de Daniel, no livro de Zacarias, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel. Então, quando você vai pregar no Antigo Testamento, você precisa ser sensível a isso, a como cada texto se relaciona com esse plano da promessa. E é interessante, coincidentemente, eu garanto a você, ter um Deus como minha testemunha que é coincidência. Na próxima semana, eu vou dar uma aula ao vivo para os alunos de um outro curso que eu ministro lá na nossa plataforma. E essa aula é justamente sobre isso. Como você relacionar a Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia como um todo, com esse grande plano de Deus, com esse plano da promessa de Deus, tá certo? Não tenho como mostrar para você aqui nessa aula, mas seria como se você tentasse entender cada parte da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, em relação a esse plano de Deus que é cumprido em Jesus Cristo. Então, quanto mais você entende esse aspecto do plano da promessa de Deus, mais você vai sabendo relacionar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ok? E em terceiro e último lugar, algo também que você sempre pode fazer quando estiver pregando no Antigo Testamento e no Novo Testamento existe ou considere a verdade universal de que todos nós precisamos de um Redentor. Ou seja, todas as vezes, pessoal, que você vai pregar em qualquer texto bíblico, você sempre vai encontrar algo que a Bíblia nos diz que nós precisamos corrigir, certo? Mesmo que você vá pregar em textos que não estejam falando de correção, mas você sempre pode mostrar para as pessoas onde é que nós estamos errando e como nós precisamos melhorar. Isso daqui é ensinado naquele livro, mas agora eu esqueci do livro, do Bryan Chapell. O nome do autor é Bryan Chapell, e, se eu não me engano, é Pregação Cristocêntrica, é o nome do livro. Pregação Cristocêntrica. O Sermão Cristocêntrico é o nome do livro. Certo? Aqui está, aqui na sua tela. O Sermão Cristocêntrico. Então, eu não concordo com todas as coisas que ele coloca aqui desse livro, algumas questões hermenêuticas, mas esse aspecto aqui eu concordo. Existe uma verdade universal de que todos nós precisamos de redenção. Todos nós precisamos de ajuda nos nossos pecados. E um exemplo disso, por exemplo, em Atos capítulo 2, quando você tem ali a pregação de Pedro. Naquela pregação, veja só, Pedro começa citando o texto de Joel, que fala sobre uma profecia do derramamento do Espírito Santo. Certo? Então ele diz, olha, isso que vocês estão vendo é cumprimento dessa profecia aqui. Depois ele cita o Salmo 16, não deixarás a minha alma na morte, que fala que é uma profecia direta sobre Jesus. Depois ele cita o Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Que Pedro diz que é uma profecia sobre a ascensão de Jesus. Certo? E no final, o que é que Pedro faz? Pedro mostra que eles todos, então, deveriam crer que Jesus era o Messias e se arrepender dos seus pecados. Então, esses textos do Antigo Testamento, que falavam de diferentes formas a respeito de Jesus e do Espírito Santo, eles, no final das contas, existem também para mostrar aquilo em que nós precisamos melhorar.
aquilo em que nós precisamos corrigir em nossas vidas. Então, aqueles que não creem que Jesus é o Messias precisam crer e se arrepender dos seus pecados, certo? Aqueles que não creem em Cristo como Salvador podem ser convencidos disso através do Antigo Testamento. Mais uma vez, digamos que você está pregando aqui no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você não precisa aqui dizer que isso diretamente se relaciona com Jesus. Jesus, ele é aquele que nunca se assentou. Jesus, ele é aquele... Não necessariamente você não precisa dizer que esse salmo se refere a Jesus. Não caia nessa tentação. Você pode muito bem dizer o seguinte, irmãos, aqui através desse salmo nós aprendemos o quão bem-aventurado é aquele que dedica a sua vida a obedecer à lei de Deus e não andar segundo o conselho deste mundo, o conselho dos ímpios. E em Cristo é que nós conseguimos obedecer à lei de Deus. É apenas através de Cristo, apenas através do sangue redentor de Cristo, apenas através do poder que nós temos por meio de Cristo, do Espírito Santo que nos é dado através de Cristo, é apenas através do exemplo do Senhor Jesus Cristo que nós de fato conseguimos viver em obediência a Deus. Cristo é aquele que então nos faz bem-aventurados. Então note, você pegou um texto, você expõe esse texto dentro do seu contexto, você mostra então qual é o problema que precisa ser corrigido, onde nós precisamos de correção e como em Cristo nós encontramos o perdão de Deus e a saída para esse problema. Então isso é algo que você pode fazer em qualquer texto do Antigo Testamento. Então pense comigo, como é que você relaciona Gênesis 1:1 com Jesus? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que você relaciona? Primeiro, você tem aqui uma relação histórica, porque nós temos aqui a criação do mundo, onde o plano de Deus seria exposto e revelado, e esse plano que Deus expõe e revela é o plano de fazer Cristo o centro de todas as coisas. Então isso é uma forma. Outra forma seria você dizer o seguinte, irmãos, Deus é o nosso Criador. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Mas nós traímos o nosso Criador. E em Cristo nós voltamos para o nosso Criador de todas as coisas. Ou seja, você mostrou como Cristo é o Redentor de Gênesis 1:1, que foi perdido em nós. Ok? E assim você pode fazer com Gênesis 1:2, 1:3 e por aí vai. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esses eram os três princípios, os três conselhos que eu queria dar aqui sobre como pregar no Antigo Testamento.